Bom, me lembrei daquela passagem, né? Que Jesus teve com a mulher samaritana. Tô aqui, desculpa aí de eu iniciar tomando água, porque o clima aqui na cidade de Anápolis está muito seco. Estado de Goiás inteiro, né? Muito seco, a garganta fica irritada e quando a gente começa a falar, parece que a voz vai começando a ficar presa na garganta. Eu tô tomando a água aqui e falando com você, começando o vídeo de uma maneira descontraída. Eu me lembro, né, que está escrito lá quando Jesus, em Evangelho de João 4, né, quando Jesus teve com aquela mulher samaritana, lá no poço de Jacó, que ele pediu água a ela, né, e ela disse, eu não tenho água, eu não posso dar água a você porque eu sou, os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus disse a ela, olha mulher, se tu soubesse quem te pede dar-me de beber, tu é quem pediria, e ele te daria água viva que jorra para a vida eterna. Ele disse, olha, quem voltar a tomar dessa água sua aí, voltará a ter sede. Mas a água que eu lhe der fará em ti uma fonte que jorra para a vida eterna. Glória a Deus! Bendito é o Senhor. Então, começando assim descontraidamente com você, né? A gente tomando água aqui. Ainda vou tomar durante esse vídeo, né? Mas essa água, quem toma dela volta a ter sede. Mas a água que eu tomei um dia, nunca mais terei sede, porque ele jorra dentro de mim a água da vida, o Espírito Santo. Pois bem, querido, hoje eu quero gravar o primeiro vídeo, não o primeiro vídeo do canal, porque o canal está estabelecido aqui no YouTube desde o dia 24 de fevereiro deste ano. Mas eu quero gravar esse vídeo hoje com você falando do diabo. Ixi, irmão, mas você começou com uma palavra tão bonita, falando de água viva, e agora vai falar do diabo. Sim, querido, é porque o pseudo-diabo tem sido usado nos púlpitos dos lugares aí religiosos para te impor medo, para fazer você ficar mais bonzinho, tentando te convencer, para fazer você pensar, ou até mesmo chorar, né? De sentimento, com aquele sentimento carnal. Eu quero mostrar para você quem é o diabo, o verdadeiro diabo. Vamos ver a palavra? Vamos iniciar lendo a palavra para nós ter bases, né? Porque eu não posso ficar aqui somente comentando, porque senão você vai pensar que é meu achismo, as minhas filosofadas. Não, não é a minha filosofia nem o meu achismo. Vamos ver o que a palavra nos diz. Hebreus, capítulo 2, verso 14. Vamos ver quem é o diabo e o que Cristo aniquilou. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Só esse versículo aqui de Hebreus 2,14 já é o suficiente para você entender que Cristo já aniquilou o diabo. Mas se Cristo aniquilou o diabo e os líderes religiosos e seus pregadores aí nos púlpitos andam instigando você a acreditar que existe um diabo, e a maioria, lamentavelmente, eu falo isso com propriedades, querido, porque eu vim de lá. Há mais de 35 anos eu fiquei nesses lugares, presenciei, fui presbítero lá dentro, e a gente presenciou, viveu, conviveu com as pessoas e com o sistema deles. Então, o diabo lá é a prata do dia, é a prata do culto. O diabo lá é o astro das festas e dos encontros dessa turma. É porque o diabo, Satanás, a pombagira, não sei o quê. É isso daí para frente. E tem uma turma que, lamentavelmente, crê que o diabo existe como um ser espiritual, como um ser espiritual. Existe. E que ele é um ser. E que ele está aí que, rodando, bramando, buscando quem possa tragar. E lá eles usam lá Efésios 4:27, que está escrito, não deis lugar ao diabo, irmão. Está escrito aqui, ó. Não deis lugar ao diabo. E aí, você está dando lugar ao diabo, irmão? Mas pegam esse versículo e isolam.
Eles não pegam versículo isolado, porque não existe nenhum versículo isolado dentro da Bíblia. Eles é que pegam o versículo, tiram e isolam. Não dê lugar ao diabo, irmão. Cuidado com o diabo usar a sua boca. Ainda tem mais essa. Para impor aquele choque no cidadão. O cidadão fala, o quê? O diabo usar minha boca jamais. Não vai não. Pois é, fica conversando aí para você ver se o diabo não é que está usando a sua boca. Pois é. Então, mas só que por Hebreus 2 e 14, você já pode perceber que se o pseudo-diabo, o sujeito diabo existisse, ele aqui por si mesmo já não existiria mais. Porque Cristo aniquilou. E ele que tinha o império da morte. Ele é que tinha o império da morte. E quem é que tinha o império da morte? Qual o diabo que Cristo aniquilou e tinha o império da morte? 2 Coríntios 3, 7. A lei de Moisés. Vamos ver aqui o que está escrito em 2 Coríntios 3, 7. Vamos lá. Vamos ler. 3, 7, que diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra. Qual ministério que era gravado em pedras? Não era o de Moisés? O ministério da lei? E que está dizendo, e se o ministério da morte gravado em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, passageira. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Não estou dizendo aqui do meu canal apenas, graças ao ministério do Espírito, mas do ministério do Espírito na sua vida, querido, nas nossas vidas, na vida de todos. Como não será de maior glória? É esse o diabo. O diabo, a palavra diabo significa opositor. É um adjetivo dado a uma situação fazendo oposição. Exemplo, quando Jesus estava próximo de ser traído, ir à cruz, Pedro disse a ele, olha, de maneira nenhuma, Senhor, vai acontecer isso. Você não conhece o texto que está escrito? De maneira nenhuma, conforme Mateus 16, 23. De maneira nenhuma, Senhor, nós permitimos, nós estamos aqui, estamos unidos, né? Estamos unidos com o Senhor, somos os teus amigos, o Senhor é o nosso companheiro, nós somos companheiros, amigos para todas as horas. Vamos dizer que fosse hoje, falaríamos assim, né? Como eu estou falando, como eu estou expressando. Pois bem, eu gosto de me comunicar com a linguagem, querido, coloquial, a linguagem... Não, porque eu não sei falar a linguagem polida. Eu não tenho linguística portuguesa. Não tem uma linguística da língua portuguesa. Então eu gosto de falar do jeito do povão mesmo. Nós vai, nós sobe, nós desce, nós depois. É desse jeito. É a linguagem que todos nós entendem. Entendem até os mais leigos e até os mais inteligentes que nos veem e que nos assistem também. Porque eles são filhos de Deus e têm a mesma prerrogativa do que os humildes também. Fique com essa palavra, hein? Pois bem, e aí eu te pergunto, Pedro se opondo a Jesus, aquela ideia opositora. E você sabe o que Mateus 16, 23, o que Jesus respondeu para ele: para trás de mim, Satanás, porque você só conhece as coisas do homem e não sabe as coisas de Deus. Foi isso. E Pedro era um Satanás? Ou Pedro era um apóstolo, um discípulo, um servo de Deus, um filho de Deus? É claro que era um filho, era um apóstolo. E não era o diabo, e não era Satanás. Ah, e falar em diabo, certo momento estava à mesa com os 12, e Jesus também dirigiu a palavra. Olha, na verdade escolhi 12. João 6,70. Na verdade escolhi 12. Falando com eles, naquela conversa formal com os discípulos. Só eles ali, aparentemente, pela palavra só estava eles. E disse assim, olha, eu escolhi 12. E um de vós é um diabo. E vocês sabem de quem Jesus se referia. Quando Jesus falou isso, eu tenho certeza
que muitos olharam para o Pedro, para o irmão Pedro lá, né? Meu xará. Eles olharam para ele. Porque dias antes, Pedro tinha pegado a espada e passado na orelha do soldado romano. E levou uma repreensão de Jesus, né? Guarda a tua espada, Pedro. Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não é isso que Jesus disse a Pedro? E Pedro guardou a espada. Mas, hora que Jesus disse aos discípulos, olha, eu escolhi 12 e um de vocês é o diabo, eu tenho quase certeza, eu não estava lá, né? Eu não estava lá, não posso provar nada aqui, porque eu não estava lá, mas está escrito, eu creio. Tenho quase certeza que olharam para o Pedro, para o irmão Pedro. Irmão Pedro explosivo, né? Aquele do estupim curto, ou às vezes não tinha nem estupim, né? Já pegava o fogo, era direto na bomba e explodia. Pois bem, olharam para Pedro, olharam para Tiago, João, quem será, hein? Será quem é ele, hein? Quem sabe? Que eles faziam como faz a turminha hoje, né? Para acusar, para censurar levianamente, né? Contra as pessoas. E era Judas. E eu quero te informar mais uma coisa, te informar e fazer lembrar. Tenho certeza que você sabe, mas só para memorizar e lembrar da nossa conversa aqui. O diabo foi o primeiro a tomar ceia. O Judas não era um diabo? O diabo não estava à mesa? Não participou da última Páscoa e da Santa Ceia? Então, Judas não era um diabo? Ele estava ali. Ele não comeu da Páscoa? Ele não comeu da ceia? O diabo, então, participou. Primeiramente que você, o diabo já comia ceia. Já comeu a ceia. Pois bem, para nós entendermos melhor, irmão, como nós fomos enganados nesse sistema religioso evangélico, que de evangelho só tem a palavra, mas na prática, na essência, tem a lei de Moisés. Por que tem lei de Moisés? Porque vive os rudimentos, que está escrito lá em Hebreus 6. Não deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Praticam os batismos. Vamos ver o que está escrito, para não ficar só mesmo naquilo que eu falo, ou na minha palavra, pensando que eu estou filosofando, ou estou com filosofias aqui humanistas. Vamos ver. Hebreus 6, que diz assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. É rudimento ou não é? Isso tem por aí. Pois é. E é o diabo que Cristo aniquilou. Hebreus 2,14. Cristo aniquilou o diabo e a turma, hoje, há muito tempo, desde 1910, né, aqui no Brasil, dando apoio a essa ideia ao contrário à verdade do Evangelho. Dando ideia a isso. Implantaram o quê? Batismos. Né? Aí tem muitos aí que até discutem um com o outro, uma seita religiosa discutindo com a outra. Não porque Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não porque Pedro mandou batizar em nome de Jesus. É uma confusão. Nem Pedro e nem o que Jesus mandou batizar nas águas não tem validade para nós hoje. Por quê? Era lei. A purificação era na água. Você lembra que quando João estava batizando no Jordão, apareceu Jesus lá. Você conhece bem o texto lá. Quando Jesus apareceu, João apontou. Olha aí, ó. Quem está vindo aí? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tirou o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Presente naquela nação, presente naquele momento. E tirou o pecado do mundo. E aí? O Cordeiro de Deus tirou ou não tirou o pecado do mundo? Para mim, tirou. Mas, irmão, quer dizer que
essa conversa que você tem, o que você faz, as suas práticas, não é pecado? Não, são obras da carne. Pecado que a Bíblia diz era os princípios da lei. Eram os 600, as 612 ou 613 ordenanças da lei, incluindo o batismo, a purificação nas águas. E lá em Hebreus 9, 26, Cristo também aniquilou o pecado. Hebreus 10, 14 diz que com um só sacrifício ele nos aperfeiçoou para sempre. E aí? E a turma nos rudimentos da doutrina de Cristo, com a obra do batismo, das imposição de mão. Irmão, mas está escrito lá em Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo, e esses sinais seguirão os que creem em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vê lá, irmão, lá no versículo 9, antes do 16, tá? Você, às vezes não sabe, mas o versículo 9 é lá antes do 16, do mesmo capítulo. E vê lá no contratexto, no contexto, melhor dizendo, a quem foi ordenado. Aquele povo, aos seus discípulos, daqueles dias, porque Cristo ainda não tinha ido à cruz, e se tivesse ido, ele ainda não tinha subido, e não tinha sido estabelecido a graça ainda. Na graça não, já nascemos perfeitos, somos perfeitos, perfeitamente em Cristo, perfeito no Espírito, na vida espiritual, perfeitos, perfeitamente em Cristo. Estamos selados com o Espírito Santo e perfeito. Aí alguém pode dizer, mas eu não aceito. Querido, se você aceita ou não a palavra, como está escrito, não é problema de Deus. É problema seu. Só que tem um aviso. Cristo não vai mudar ou modificar o seu plano. O que ele já fez, o que ele já consumou, por causa que você crê ou por causa que você deixa de crer, de acreditar, de assumir o que ele já fez e já te outorgou, já te deu, já te concedeu gratuitamente. Então você não quer? Continue correndo atrás do vento. Quem sabe? Não sei o que você vai encontrar, né? Quem corre atrás do vento pode encontrar muita coisa diferente. Mas não precisa correr atrás do vento, querido. Cristo já te deu, é de graça. Pela graça sois salvos. Isso não veio de vós, não veio das obras, não veio de mérito. É dom de Deus. Bom, para não sair muito do contexto, né? Voltando lá ao diabo. Então você sabe, né? Diabo é um adjetivo dado a uma situação opositora da verdade. Porque Jesus disse o que ia acontecer, Pedro manifestou contra, dizendo não. Também quando estava na mesa, Jesus disse que ali na mesa ele tinha escolhido 12 e um era o diabo. Você sabe que nem Judas e nem Pedro era o diabo. Então, era uma ideia, Jesus estava se referindo, uma ideia contrária à verdade. Opositor da verdade. Então, querido, é isso aí. Só o versículo 14 de Hebreus 2 já é o suficiente para a gente convencer, acreditar, confiar. Não confia em mim, hein? Confia na palavra. Às vezes você pode estar pensando que eu estou querendo te induzir e mudar. Não. Se a palavra não é suficiente para te mudar, para te convencer, imagina eu com a minha maneira fraca de se expressar a você. Imagina, hein? Jamais, misericórdia. Mas quem convence o mundo do pecado é a palavra. Já convenceu o mundo do pecado. E quem nos convence o que Cristo fez por nós é o pecado. E deixando aqui a palavra ainda sobre o diabo, eu quero deixar uma referência para você também. Vamos supor que existisse o pseudo-diabo por aí como um ser. Existisse, né? Como os pregadores afirmam e pregam e impõem medo nas pessoas, ameaça, cuidado com o diabo e tal, que o diabo vai se andar, porque o diabo vai fazer, porque o diabo vai usar a sua boca, porque o diabo está fazendo. Vamos supor que existisse esse sujeito por aí. Vamos supor. Vejamos lá em 1 João 4,4, lá em perto de Apocalipse. 1 João 4,4.
João diz assim: filhinhos, naquele tempo, hein? Há 2000 anos atrás, filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. E aí? Você quer mais o quê? Está com medo do diabo? Do diabo que é pregado na boca dos pastores? No diabo que é pregado na boca dos bispos aí? Dos apóstolos? E da turma aí, né? Da religiosidade? Quem é maior? É o que está em você ou o que está na boca deles? Porque a palavra diz assim: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Fique com essa palavra, querido. Cristo já aniquilou o diabo. Se inscreva no canal, querido. Aqui é o nosso canal, Graça, o Ministério do Espírito. Inscreva-se, deixe o seu like, também o seu comentário, se assim você o desejar. Compartilhe também. E quando você se inscrever, e a você que já se inscreveu também, clique no sininho para que todas as vezes que tiver uma nova mensagem no ar, a plataforma do YouTube vai te avisar que tem uma nova mensagem para a nossa meditação do Evangelho da Graça de Cristo, do canal Graça, o Ministério do Espírito, para junto nós meditarmos com base na palavra de Deus. Nada de filosofia, mas com base na palavra. Não sei falar bonito, como você merece ouvir, mas tenho desejo no meu coração de compartilhar esse pão eterno com você. Esse pão celestial que é a palavra de Deus. Compartilhar com você. E te dizer, hein? Não como os religiosos dizem por aí: ah, Jesus te ama. Não, não precisa dizer isso, porque todos sabem que ele já nos amou, nos escolheu, nos predestinou, nos fez eleito. Não precisamos dizer essa frase, mas para te dizer que somos pessoas especiais, embaixadores de Cristo na terra, filhos de Deus, herdeiros com Cristo de todas as bênçãos em Cristo. Assume a sua posição em Cristo. E não se esqueça, hein? Maior é o que está em você do que aqueles que estão no mundo lutando contra você. Fique com essa palavra. Obrigado por seu carinho, sua atenção. E repito novamente, inscreva-se no canal, por favor, para que nós venhamos, quando eu digo nós, não é eu, não é apenas o canal, a crescer na graça e no conhecimento da palavra. Fique com essa palavra para o seu elevo espiritual. Eu sou vosso irmão em Cristo, Pedro Donizete, direto da cidade de Anápolis, coração do Brasil, Goiás, para o Brasil e mais 150 países no mundo. Muito obrigado a você de outros países estrangeiros que nos assistem aí pelo YouTube, aqui pelo YouTube, melhor dizendo, e lá pelo Instagram e no Facebook também. Nos visite lá. Lá estamos sempre com uma mensagem talvez mais curta, mas bem objetiva, com base no Evangelho de Cristo, para comentar com você e ter essa comunhão virtual sempre com você. Graça eterna.